Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Jonas. Dando continuidade ao nosso estudo da terminologia, vamos resolver o exercício R1 e R2 do nosso material didático, ok? Então vamos lá. Para nós resolvermos esses exercícios, nós temos que termos em mão estas três fórmulas que relacionam a conversão de temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Essas três relações nós deduzimos na aula passada, tá certo? Então nós temos que conhecer estas três fórmulas, pessoal, ok? Para que não tenhamos que deduzi-las desde o início, tá certo? Então a primeira questão é a questão ER1. O que fala essa questão ER1? Ela diz o seguinte: calcule a temperatura em uma escala X que corresponde a 20 graus Celsius, de modo que fique de acordo com o esquema mostrado. Tá? Essa questão ela nos traz um esquema. E esse esquema nos sinaliza o seguinte, olha só. Aqui nós temos a escala Celsius e a escala X, tá certo? Porque o problema fala em uma escala X. Ele poderia ter falado em uma escala Y, numa escala A, uma escala B. Ele falou numa escala X. Então, as temperaturas nessa escala X são em graus X, ok? Na escala Celsius são em graus Celsius. Então, ele fala, calcule a temperatura em uma escala X que corresponde a 20 graus Celsius, de modo que fique de acordo com o esquema mostrado aqui. A questão nos traz esse esquema. Esse esquema nos diz o seguinte: na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 graus Celsius, tá certo? Essa é uma informação que nós já sabemos. E o ponto de vapor é 100 graus Celsius. Na escala X, o ponto de gelo na escala X é de menos 50 graus X. E o ponto de vapor na escala X é de 200 graus X, ok? Eu quero saber qual é essa temperatura aqui, olha, na escala X, que corresponde a 20 graus Celsius, tá certo? Para isso, nós vamos ter que fazer descobrirmos a equação que representa as duas escalas, ok? Tanto a escala Celsius como a escala X. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar aquele mesmo conhecimento que nós utilizamos para deduzir as formas de conversão entre as escalas. Vocês lembram que aqui, olha só, nós dissemos para vocês que essa variação aqui, olha, ela era A. Essa distância aqui é A. E essa outra distância aqui é B. Ok? Essa variação de temperatura do ponto de gelo até uma determinada posição, nós chamamos de A. Ok? E a variação de temperatura do ponto de gelo até o ponto de vapor, nós chamamos de B. Nós vamos descobrir a razão entre A e B. A dividido por B em ambas as escalas, na escala Celsius e na escala X. Essa distância aqui, olha, essa distância é 20 menos 0, ok, pessoal? 20 graus Celsius menos 0. Essa distância B, a distância do 0 até o 100, é 100 menos 0. 100 menos 0. Isso aqui forma uma proporção, tá certo? Uma proporção com a escala X. Da mesma forma, eu vou fazer na escala X, ok? Essa distância A aqui, ó, na escala X, é X, olha só, é X menos quem? Menos 50. Como tem aqui, ó,
menos, aí menos 50, tem dois menos aqui, eu vou colocar um parêntese, menos 50, ok? Aí você pode me perguntar, professor, por que ficou dois menos aqui? Veja bem, para me determinar essa distância do x até o menos 50, eu tenho que subtrair esse menos esse aqui. Só que esse valor aqui é negativo, então por isso que aparece aqui menos 50, tá certo? Agora eu vou pegar o B. Quem é o B na escala x? O B na escala x é 200 menos 50, tá certo? Então aqui eu pego 200 menos, parêntese, menos 50. Aí você já viu aqui que eu vou ter que fazer jogo de sinal, tá? Essa razão A sobre B eu não vou mais colocar aqui, tá certo? Vou fazer só essas contas aqui e igualar. Então, 20 menos 0 é igual a 20. Dividido por 100 menos 0 é igual a 100. Isso aqui é igual a quê? X menos com menos é nosso jogo de sinal. Menos com menos é mais. 50 dividido por quanto? 200. Menos com menos é mais. Mais 50. Então, vamos lá. Vamos simplificar aqui, né? Veja bem. Eu tenho aqui, ó, 20 dividido por 100 é igual a x mais 50 dividido por quanto aqui? Olha, 200 mais 50 é igual a 250. Tá certo? 250. Pessoal, eu posso aqui, olha, cortar esse zero com esse zero. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim, olha. Ficar assim. Vai ficar 2 dividido por 10 é igual a x mais 50 dividido por 250. Ok? Ora, aqui eu tenho um valor par e um valor par. Então, eu posso aqui, pessoal, simplificar por 2 aqui, ó, e simplificar por 2 aqui. Tá certo? 2 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Eu posso fazer isso. Então, eu tenho o seguinte, ó, 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 dividido por 10 dividido por 2 é igual a 5. Ok? Então, aqui eu tenho x mais 50 dividido por 250. Pessoal, aqui é um 5, tá? É porque ficou meio feio, né? Esse meu 5, para que eu não piore. Tá? Veja bem, aqui eu tenho aqui, olha, uma razão aqui, tá certo? Essa razão aqui é igual a essa outra razão aqui. Então, aqui nós temos uma proporção. Então, eu posso fazer essa multiplicação assim, ó. Esse com esse e esse com esse. Ok? Então, eu vou multiplicar 5 vezes x mais 50. Ok? Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 5 vezes x, 5x. Mais 5 vezes 50 dá 250. Isso aqui é igual esse vezes esse. 1 vezes 250 é igual a 250. Ok? Agora eu tenho aqui, eu vou isolar o x no... Aliás, desculpa, aqui é 5x. 5x. Vou isolar os 5x no primeiro membro e os valores que não tem x eu vou passar para o segundo membro. Então, aqui eu tenho 5x no primeiro membro, tenho 250 aqui no segundo membro da equação, 250. Esse 250 que está positivo no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro com o sinal trocado, tá certo? É positivo, vai passar para o segundo membro com o sinal trocado. Tá certo? Olha só, esse com esse aqui vai dar zero. Tá certo? Vai dar zero. Então, aqui eu tenho que 5x é igual a zero. Ora, se 5x é igual a zero, então x é igual a zero. O zero
vai ser dividido por 5 pelo valor que está multiplicando x. 0 dividido por 5. Ora, se eu tenho 0, eu vou dividir para 5, eu vou dar 0 para cada um. Não vou dar nada para cada um, porque eu não tenho nada para dividir. Tá certo? Então, o valor de x, olha, o valor de x é igual a 0 graus x. Ok, pessoal? Então, o problema está perguntando, olha, 20 graus Celsius corresponde a quantos graus x? 20 graus Celsius corresponde a 0 graus na escala x. Ok? Agora, vamos resolver essa questão aqui, a ER2. Tá? Se na escala Celsius houver uma variação de temperatura correspondente, aliás, a temperatura de 20 graus, então qual será a variação correspondente na escala letra A, Kelvin? Aqui nós temos aqui, ó, a escala representada, a escala Celsius. Nós sabemos, porque nós estudamos anteriormente, que na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 graus Celsius, ok? E na escala, aliás, e o ponto de vapor na escala Celsius é 100 graus Celsius. Nós temos que já saber essa informação, ok? Na escala Kelvin, olha aqui, na escala Kelvin, o ponto de gelo na escala Kelvin é 273 graus Kelvin. E o ponto de vapor na escala Kelvin é de 373 graus Kelvin. Acho que não está aparecendo o Qzinho aqui, mas é porque eu estou empatando. Isso, está aqui. Graus Kelvin, tá certo? Graus Kelvin. Deixa eu colocar mais para cá aqui. Pronto. Tá. Aí o sujeito está perguntando, olha só, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, qual será a variação correspondente na escala Kelvin? Uma variação de temperatura de 20 graus na escala Celsius corresponde a que variação na escala Kelvin, ok? Aqui nós já temos aqui a ilustração já colocada, então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa mesma conta aqui que nós fizemos, mas usando esse desenho aqui, esse diagrama, ok? Veja bem, olha só, nós temos aqui, olha, uma temperatura, vamos supor aqui, nós temos aqui uma temperatura C1, C de Celsius, uma temperatura na escala Celsius, inicial, depois essa temperatura aqui subiu, vamos supor que subiu para C2, então teve uma variação aqui, e esta variação de temperatura foi de 20 graus. Nós tínhamos uma temperatura T1 na escala Kelvin, essa temperatura também subiu, ok? Em decorrência dessa variação de temperatura de 20 graus. Então, de quanto foi, né, pessoal, essa variação de temperatura aqui na escala Kelvin? Quanto foi essa variação de temperatura? Veja bem, nós vamos fazer aqui, ó, aquela mesma conta que nós fizemos aqui anteriormente. Olha só, quem vai ser o A? O A será essa distância aqui, olha, essa variação, ok? Essa variação aqui de temperatura será o A. Então, isso aqui será o A. E quem será o B? O B será esta variação aqui, olha. Esta variação de temperatura aqui, aliás, a diferença entre o ponto de vapor e o ponto de gelo será o B. Então, eu vou fazer aqui aquela mesma relação A dividido por B em ambas as escalas, ou seja, na escala Celsius e na escala Kelvin. Quem é o A na escala Celsius? É o 20, olha só, essa distância aqui. Então, vai ser 20 dividido por quem? Quem é o B na escala Celsius? Olha, pessoal, o B na escala Celsius é 100 menos 0. 100 menos 0 é igual a 100. Ok? É igual a 100. Ok. Então, vamos lá. Agora, na escala Kelvin. Na escala Kelvin. Quem é o A na escala
Kelvin. O A na escala Kelvin é o ΔT aqui, ó. É o delta. Lembrando que eu falei para vocês, se eu não falei, eu vou falar agora, que esse triângulozinho aqui, ele é uma letra grega, que recebe o nome de delta. Delta, tá certo? Então, ΔT, esse delta, ele sempre representa variação de temperatura. Então, a variação aqui de temperatura na escala Kelvin foi o ΔT, ok? E a variação, aliás, e o A representa o quê? Representa a diferença entre o ponto de vapor e o ponto de gelo. Então, é do 373 menos 273. Pessoal, olha só, 373 menos 273, olha só, nós temos que já ter em mente que isso aqui, na escala Kelvin, essa diferença será igual a 100, tá certo? Será igual a 100, ok? Veja bem, eu tenho 100 aqui e 100 aqui, então eu posso cortar esse 100 com esse 100. Então, isso significa o quê, pessoal? Que a variação de temperatura na escala Kelvin é igual a 20, tá certo? Será igual a 20 graus Kelvin. Ô, pessoal, desculpe. Na escala Kelvin, a gente não coloca isso aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto, apaguei. Então, lembrando que, ó, na escala, a temperatura na escala Kelvin, a gente não coloca essa bolinha aqui, tá? Só coloca na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, uma variação de 20 graus, de temperatura de 20 graus na escala Celsius, corresponde também a uma variação de 20 graus na escala Kelvin. Vocês lembram que na aula 1 nós falamos que por conta de a escala Celsius ser dividida em 100 partes e a escala Kelvin ser dividida também em 100 partes, aqui, ó, 100 partes, a variação de 1 grau na escala Celsius corresponde a uma variação de 1 grau na escala Kelvin, tá certo? Então, se ocorrer uma variação de 50 graus na escala Celsius, vai ocorrer uma variação de 50 graus também na escala Kelvin, tá certo? A variação de temperatura, ela é igual, por conta que essas partes, aliás, essas duas escalas foram divididas em partes iguais, ok? Agora vamos resolver aqui a letra B, tá certo? A letra B. A letra B é o seguinte, aqui a letra A pediu o seguinte, se na escala Celsius houver uma variação de temperatura de 20 graus, então qual será a variação correspondente na escala Kelvin? Agora veja bem, se na escala Celsius houver uma variação de temperatura de 20 graus, qual será essa variação de temperatura na escala Fahrenheit? Ok? Ocorrendo uma variação de temperatura de 20 graus na escala Celsius, qual será essa variação de temperatura na escala Fahrenheit? Essa variação de temperatura ela não será igual, ok? Não será igual. Eu coloquei aqui, olha, um lembrete, tá certo? Nós temos que saber isso aqui, olha, os pontos, os valores das temperaturas no ponto de gelo e no ponto de vapor, na escala Celsius, no ponto de gelo e no ponto de vapor, na escala Fahrenheit, no ponto de gelo e no ponto de vapor, na escala Kelvin, ok? Lembrando que na Fahrenheit é 32 no ponto de gelo e 212 no ponto de vapor. Na escala Kelvin, 273 no ponto de gelo e 373 no ponto de vapor. Nós temos que saber isso aqui. Se você souber isso aqui, você consegue fazer a dedução daquelas fórmulas, tá certo? Veja bem. Então aqui, olha, aqui nós temos qual escala aqui? Nós temos aqui a escala Fahrenheit, ok? Qual é o ponto de gelo aqui, ó? O ponto de gelo aqui é no 0 graus Celsius. O ponto de gelo, quando for 0 graus Celsius, será quantos graus Fahrenheit aqui, ó? Ponto de gelo na escala Fahrenheit será 32. 32 graus Fahrenheit. Quando o ponto de vapor for 100 graus Celsius, quanto será aqui na escala Fahrenheit? 212. 212 graus Fahrenheit.
Lembrando que na resolução de uma questão sobre transformação de escala, transformação de temperatura nessas escalas, esses valores aqui não serão dados para vocês, tá certo? Porque os professores entendem que vocês têm que conhecer estas informações, aliás, ok? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, tá? Nós vamos chamar essa distância aqui, olha, de A, ok? Essa distância aqui será o A. E essa distância aqui, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, em ambas escalas, será o B. Vou fazer aqui a divisão de A dividido por B, ok? A dividido por B. Então, qual é? Ó, essa distância aqui é A. Então, aqui, ó, essa distância aqui é o A. Essa distância quem é? É 20. Então, aqui eu vou fazer 20 dividido por quanto, pessoal? Pelo B. Só que o B, na escala Celsius, essa distância aqui, olha. Essa distância qual é? É 100 menos 0. 100 menos 0 é igual a 100. Isso aqui será igual aqui. Essa distância aqui, ó. Essa distância eu não conheço na escala Fahrenheit. Eu conheço na escala Celsius. Na escala Fahrenheit eu não conheço. Então, eu vou dizer que vale ΔT, temperatura, eu vou colocar o Fzinho de Fahrenheit. Tá certo? Dividido essa distância, dividido por essa distância B. Essa distância B é quem? 212 dividido por, aliás, menos 32. Nós já sabemos que, olha só, 212 menos 32 vai dar quanto? Vai dar 180, né? Olha, 2 menos 2 dá 0. 1 menos 3 não dá, empresta para cá 1, fica 11. 11 menos 3 é igual a 8. Aqui emprestou 1 para cá, ficou valendo de 1. Aqui não tem nada, então aqui é 180. Então, na escala Fahrenheit, essa diferença é 180. Na escala Celsius, essa diferença é 100. E na escala Kelvin, essa diferença também é 100. Então, aqui é 180, ok? Pessoal, aqui eu posso cancelar aqui, olha, esse 0 aqui com esse 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 20 dividido por 10. Eu cancelei, ficou 10. Então, aqui eu tenho variação de temperatura. Opa, que é um T de temperatura. Na escala Fahrenheit, dividido por 18. Pessoal, olha só. 20 dividido por 10 é igual a quanto? É igual a 2. Tá certo? 20 dividido por 10 é igual a 2. Mas eu posso cortar aqui, ó, 0 com 0. Vai ficar 2 dividido por 1 é igual a 2. É igual a 2. Ok? Aí a variação de temperatura na escala Fahrenheit, dividido por quanto? Por 18. Ok? Isso aqui é uma proporção. Ok? Eu posso multiplicar esse com esse, e esse aqui com esse aqui. Aí você me pergunta, mas professor, não tem nenhum número aqui embaixo. Ora, pessoal, quando não tem nenhum valor aqui embaixo, o valor é 1. Lembra que tinha 1 aqui? Olha, esse mesmo 1 aqui, eu posso colocar de volta aqui. Tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, olha. ΔTF vezes 1. Eu vou ter aqui ΔTF vezes 1 é ΔTF, ok? E 2 vezes 18. 2 vezes 18. Então, ΔTF será 2 vezes 18 é igual a 36 Fahrenheit. Então, aqui eu coloco graus Fahrenheit. Então, a variação de temperatura será de 36 graus Fahrenheit. Essa variação aqui, ó, será de 36 graus Fahrenheit. Ok? Então, uma variação de temperatura de 20 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 36 graus na escala Fahrenheit. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Eu peço que vocês repitam, refaçam o cálculo dessa questão, porque é uma questão que será cobrada na avaliação de vocês. Ok, pessoal? Bons estudos, hein?